Fala pessoal, o treinamento de força é um elemento muito importante de qualquer planejamento e programa de treino. Fala pessoal, eu sou Luiz Marino, diretor técnico da Elite Training. A gente está lançando uma sequência de vídeos no qual a gente vai abordar todos os elementos fundamentais, dos movimentos que a gente chama de movimentos fundamentais ou primários, que são o agachar, dobrar, o afundar, o empurrar, o puxar e o estabilizar. Nesse caso, agora nessa sequência, a gente vai falar muito dos movimentos de dobrar, a gente vai começar com o levantamento terra, mas não só o movimento de força, mas como isso se transfere para os outros gestos. Como isso se transfere para o programa de treino, quando a gente quer mostrar, ensinar e corrigir os alunos em outros exercícios que você pode ter na sua sessão, utilizando o medicine ball, utilizando o peso corporal, utilizando a parede como assistência, Então essa é uma sequência que, apesar de começar com o treinamento de força, um movimento fundamental, é uma sequência que vai além, vai mostrar para você um pouco mais outros detalhes que realmente compõem o conhecimento técnico de um preparador físico, de um treinador, que faz toda a diferença no programa de treino, porque, mais uma vez, é como os treinadores conseguem ligar os pontos e como um único movimento pode servir como indicador de perfil do atleta, de perfil do cliente. Como aquele erro que você detectou lá no início pode se transferir para outras atividades. Então, é uma sequência interessante, fique ligado, a gente vai estar aí colocando uma sequência de exercícios aí ao longo, sequência de movimentos ao longo dessa nossa interação no YouTube, e a gente começa agora falando do levantamento terra. Bom, então vamos lá. O primeiro movimento fundamental, que está dentro daqueles 6 movimentos que a gente aborda na certificação, que está dentro do guarda-chuva que a gente fala, são os movimentos de dobrar. São os movimentos no qual algumas pessoas conhecem como dominância de quadril, onde grande parte da flexão ou da movimentação articular que está acontecendo acontece na região do quadril. Óbvio que não é só exclusivamente, mas ele é o ponto principal na execução, que é chave para o bom desempenho e para a boa performance nesse exercício. Então a gente tem aqui um vídeo, a gente vai falar dele, e nesse vídeo a gente tem a Suzana, que é uma ex-jogadora de futebol profissional, e a gente está usando o exemplo dela justamente para poder mostrar como a gente educa isso em jogadores, ou como a gente educa isso em atletas, ou pessoas comuns mesmo. Mas para mostrar também que qualquer pessoa é passível de erro e de correção e como isso se transfere para o atleticismo, para a performance da pessoa em qualquer outro gesto, como a gente vai falar mais adiante. Então vamos aqui para o vídeo. A gente tem a Suzana já na posição inicial para começar o movimento, e é muito importante a gente, antes de iniciar o movimento, prestar atenção no alinhamento da cabeça, das costas, do tronco e do quadril. Então ela tem que estar totalmente alinhada. A pessoa geralmente pode estar olhando um pouco à frente, ou pode estar olhando um pouco mais para baixo. Essa posição da cabeça, obviamente, quanto mais alinhada com o resto do corpo, melhor, mas a preferência das pessoas às vezes podem estar também aí no contexto, contanto que não seja nada muito aberrante, que fuja daquilo que a gente gosta de ensinar. Então percebe que ela já está com um bom alinhamento, olhando à frente, olhando ali 2 metros à frente, e ela vai começar o movimento. E outro ponto importante na saída aqui, a gente vai falar mais isso adiante, mas percebe que o ombro dela está um pouquinho à frente da linha da barra. Então se você olha a ponta da barra e o ombro, você vê que o ombro dela está um pouquinho à frente, é exatamente isso que a gente quer. Então vamos mudar a sequência aqui no movimento para a gente poder falar mais. Então percebe que enquanto ela executa o movimento, a trajetória da barra é o mais vertical possível, Então tem uma coisa que a gente aborda muito na biomecânica quando a gente dá os cursos, que é a questão de distância e deslocamento. Então a distância é a quantidade de movimento que a barra percorre, um objeto percorre. Deslocamento é o ponto A ao ponto B quanto ela se deslocou. E aqui nesse caso o que a gente quer é que a barra tenha um deslocamento mais eficiente, portanto é a menor distância possível. Quando a pessoa entra em posturas inadequadas, por exemplo, quando o joelho entra à frente da barra e a barra, ao invés de se mover para cima, tem que se mover à frente e depois para trás, o deslocamento da barra no final é o mesmo, mas a distância percorrida pela barra é maior. Isso é ineficiência, a pessoa está gastando energia levando a barra para direções no qual ela não deveria, por falta de postura ou muitas vezes por até falta de força, se ela executa um movimento incorreto, como a gente vai mostrar agora. Então, o importante nesse movimento aqui
é a gente só passar mais uma vez, né, a postura inicial dela, com o ombro levemente à frente da barra. Uma vez que ela começa a executar o movimento, a gente vê que a trajetória da barra, você pode ver isso através da ponta da barra, ela se mantém o mais linear possível e o mais vertical possível. Tá? Outra coisa importante aqui, que é importante citar, é que o levantamento terra é um exercício posicional, tá? É um exercício que enfatiza a postura com transferência de força. Então não é o quanto de peso você consegue tirar do chão, é o quanto de peso você consegue tirar do chão com eficiência, com integridade postural e transferindo força de baixo para cima. Qualquer coisa que fique um pouco aberrante, ou seja, se ela faz um movimento no qual você percebe que as articulações não se movem de maneira conjunta, já pode ser um ponto de erro que a gente tem que corrigir, que é a próxima execução, que é o que a gente vai mostrar agora para vocês. Bom, agora a gente vai mostrar a execução incorreta e vai ficar muito claro para vocês a maneira como as articulações se comportam ao longo dessa execução. Mais uma vez, o terra sendo um exercício posicional, a gente vai começar agora a enxergar alguns erros de execução baseado nessa transferência de força ao longo das articulações. Então vamos lá, colocar a Suzana aqui mais uma vez para fazer um movimento, né? A gente tem ela iniciando, então ela vai entrar na barra. Geralmente essa entrada na barra ela pode acontecer, ela já acontece de uma maneira que você educou o atleta. Então percebe que quando ela tira a barra do chão, e isso é muito importante, nós vamos até parar aqui para fazer um ajuste, tá? Então eu deixei o movimento correr um pouco para vocês poderem observar. E ela volta para o chão. Então agora percebe que ela já sai com o quadril muito alto, né? O joelho já muito estendido. Então a barra ficou muito à frente do corpo, porque agora o ombro dela está muito à frente da barra, o joelho estendido está muito em pé. Né? E isso faz com que ela comece a colocar muita sobrecarga nos músculos isquiotibiais de maneira desnecessária. Ela sobrecarrega demais a cadeia posterior, né? Em detrimento da atuação da cadeia anterior. Na verdade, a gente às vezes usa isso em outros exercícios, né? Como o RDL ou como o próprio stiff, mas não é o objetivo do terra. No terra a gente quer também uma atuação da cadeia anterior em proporção com cadeia posterior. A gente quer realmente que isso se transfira para as gestos como aceleração, que é o que a gente vai falar depois em outros vídeos. Mas percebe que ela já sai numa posição muito alta, né? E que ela estende o joelho de maneira precoce. Então a gente vai fazer uma outra pausa aqui, tá? E a gente vai mostrar isso aqui para vocês, como acontece essa extensão precoce do joelho, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Então tem mais uma execução da Suzana, vamos lá. Espera aí que eu acabei segurando um pouco, olha lá, vamos lá. Então ela vai sair, percebe que ela estende o joelho muito precocemente, então ela já está praticamente em pé e a barra ainda mal saiu do chão, né? Isso não é algo muito eficiente quando a gente quer treinar a produção ou transferência de força a partir do chão, né? E principalmente quando a gente vai treinar os atletas para fazer aceleração, através de saltos horizontais, de exercícios como medicine ball, que são os outros vídeos que a gente vai mostrar para vocês, isso que a gente deve evitar. Então, basicamente, né, o terra é um exercício que dá para fazer com muita carga, então percebe que essa é uma posição de desvantagem mecânica, no qual, basicamente, o grande músculo aí atuante, que seriam os membros inferiores, cadeia anterior e posterior, já estão no final da sua fase de execução, ou seja, no momento em que você tem grandes flexões articulares, especialmente na posição, na articulação do joelho, é quando você está apto a produzir muita força. Uma vez que você estende de maneira precoce o joelho, você basicamente deixa tudo para os músculos posteriores e para os músculos das costas. O que não é o que a gente quer no levantamento terra e muito menos isso que a gente quer educar para os alunos ou para os atletas, uma vez que eles estão aprendendo a transferir força a partir do chão. Então isso aqui é uma execução incorreta, onde a transferência somatória de forças também é feita de maneira inadequada, o que leva a pessoa depois a ter erros técnicos que a gente vai mostrar mais à frente em outros exercícios. Então, mais uma vez, o terra é um exercício posicional, no qual a pessoa é obrigada ou é levada a fazer uma força explosiva a partir do chão, e é importante que ela consiga usar as articulações de maneira harmônica e sincrônica para conseguir levantar o máximo de peso
com deslocamento de barra obedecendo uma trajetória linear, com o mínimo de distância possível e um deslocamento mais eficiente. Então esse é o levantamento terra, um exercício posicional muito importante quando utilizado com os atletas para transferência de força, não qualquer força, uma força explosiva, já que a barra sai do chão. A gente mostrou a maneira correta e incorreta. A gente viu que quando o movimento é correto, o deslocamento da barra é linear e percorre a mínima distância possível, ou seja, do ponto A ao ponto B com a mínima distância. Quando a pessoa faz incorreto, geralmente a distância da barra é maior, porque ela deve percorrer uma distância maior para conseguir atingir o mesmo ponto, especialmente quando o joelho está à frente. E a gente abordou os detalhes de como isso acontece e como isso pode afetar movimentos subsequentes que a gente vai mostrar ainda em outros vídeos com relação à aceleração, com relação a saltos e assim vai. Então, mais uma vez, esse é o levantamento terra. Se você gostou, compartilha com seus amigos, dá um like. É algo importante a gente às vezes compartilhar com outros profissionais. Esse vídeo está no nosso canal do YouTube. Se você tem dúvidas, deixa um comentário. A gente vai tentar interagir o máximo possível para conseguir dar para vocês muitos elementos e sempre muitas ferramentas para que vocês possam usar no seu dia a dia.